Nas unidades anteriores, nós discutimos os aspectos básicos da programação e desenvolvemos dois programas em pseudolinguagem para colocarmos em prática os conceitos teóricos que foram abordados. O primeiro deles foi o Bhaskara, que calculava as raízes de polinômios de segundo grau. E o segundo foi o Meteoritos, que indicava quantos meteoritos caíram na fazenda do Zé Felício. Agora, veja que esses dois algoritmos têm características em comum. Os dois recebem dados pelo teclado e exibem os resultados na tela do computador. Mas e se por acaso eu precisar construir um programa para receber e exibir dados por meio de outros dispositivos? As técnicas de desenvolvimento serão as mesmas? É justamente isso que veremos nesta unidade. Olá, seja muito bem-vindo à unidade 4 da série Técnicas de Programação. Eu sou Roberto Vichinski e neste vídeo iremos desenvolver um algoritmo para interagir com um dispositivo externo, microcontrolado. A intenção aqui é demonstrar que as técnicas de desenvolvimento, macrofluxo, fluxograma e a pseudolinguagem são aplicadas no projeto de qualquer tipo de software. Vamos então construir um algoritmo para controlar um servomotor por meio de dois botões táteis conectados em um dispositivo microcontrolado. Neste projeto, quando eu pressionar o primeiro botão, o servomotor deverá girar no sentido horário. E quando eu pressionar o segundo botão, o servomotor deverá girar no sentido anti-horário. A rotação do servomotor deve ser interrompida no momento que eu soltar o botão. O dispositivo microcontrolado que iremos usar nesse projeto é uma plataforma experimental desenvolvida especialmente para o ambiente interesse. Essa plataforma é baseada no microcontrolador PIC 18F2550 e é conectada ao computador por meio de um cabo USB, sendo reconhecida automaticamente pelo sistema operacional, pois ela utiliza a interface HID. Human Interface Device, ou no velho e bom português, dispositivo de interface humana. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você acessar a documentação dessa placa. Nessa documentação você encontrará, além da descrição e exemplos de uso, todos os esquemas necessários para a confecção da sua própria placa. Voltando ao nosso projeto, vamos considerar que o terminal de sinal do servomotor está conectado no pino 1 da plataforma experimental. O terminal de alimentação do servo está conectado na saída de 5 volts da plataforma e o terminal terra está conectado ao pino GND da placa. Quanto aos botões, não precisamos nos preocupar. A plataforma já possui 4 botões acoplados às entradas digitais. Usaremos então os botões 1 e 2 da própria placa. Muito bem, mas antes de iniciarmos o desenvolvimento do algoritmo, é importante termos uma ideia de como é feito o acionamento do servomotor. Usaremos um servo de 180 graus. Nesse caso, a rotação do eixo vai de 0 a 180 graus apenas. Para posicionar o eixo em 0 grau, devemos enviar uma sucessão de sinais PWM, cada qual dentro de um período de 20 milissegundos, com um pulso inicial de 1 milissegundo. Ou seja, o sinal deve ser composto por um pulso com largura de 1 milissegundo, seguido por um estado de repouso de 19 milissegundos, totalizando um período de 20 milissegundos. Para posicionar o eixo em 90 graus, cada pulso enviado deve ter largura de 1 milissegundo e meio, também dentro de um período de 20 milissegundos. E para posicionar o eixo em 180 graus, a largura do pulso deve ser de 2 milissegundos, dentro do mesmo período de 20 milissegundos. E se eu quiser posicionar o servo em um ângulo diferente, por exemplo, posicionar em 20 graus, qual deve ser a largura do pulso? Veja que o período de cada sinal é sempre 20 milissegundos. O que varia é a largura do pulso, que vai de 1 milissegundo para 0 grau e 2 milissegundos para 180 graus. Qualquer largura de pulso entre 1 e 2 milissegundos vai promover um deslocamento proporcional para um ângulo entre 0 e 180 graus.
Então, vamos apelar para a gloriosa regra de 3 para calcularmos a largura do pulso que levará o nosso servomotor para o ângulo de 20 graus. Vimos que o incremento de 1 milissegundo sobre o pulso, também de 1 milissegundo, o que totaliza 2 milissegundos, promove o deslocamento para o ângulo de 180 graus. Portanto, na nossa regra de 3, o incremento de 1 milissegundo está para 180 graus, assim como o incremento de x está para 20 graus. Fazendo o cruzamento, temos que x vezes 180 é igual a 1 vezes 20. Portanto, x é igual a 20 dividido por 180, que dá aproximadamente 0,11 milissegundos. E assim encontramos um incremento para posicionar o servomotor no ângulo de 20 graus. Basta enviar um pulso de 1,11 milissegundos. E aí você se pergunta, então terei que fazer toda essa calculeira dentro do algoritmo? Não, amigo, eu só quis assustar um pouquinho. O Interesse, assim como outros ambientes de desenvolvimento, possui funções prontas para o acionamento de servos. Basta enviar uma instrução indicando qual é o ângulo desejado e o servomotor será posicionado nesse ângulo. Mas, independentemente dessa facilidade, é muito importante para a sua formação ter um entendimento sobre os princípios de acionamento de um servomotor. Existem muitos conteúdos de excelente qualidade que abordam esse assunto. Você pode encontrá-los tanto em livros como em sites na internet. Fica então a dica. Voltando ao nosso projeto, vamos então iniciar a construção do algoritmo, elaborando a princípio o seu macrofluxo. No centro do diagrama, vamos desenhar um retângulo e dentro dele escrever o nome do algoritmo. Daremos a ele o nome servo. No lado esquerdo, vamos indicar os dados de entrada, que nesse caso são os estados dos botões. Vamos chamá-los de botão 1 e botão 2. No lado direito, vamos indicar o dado de saída, que nesse caso é o ângulo para o posicionamento do servomotor. Lembre-se de que os dados de entrada correspondem aos estados dos botões, que podem ser pressionados ou soltos. E o dado de saída é a instrução que fará o posicionamento do servomotor. Quando o botão 1 for pressionado, o ângulo do servo deverá ser incrementado em 1. Se o botão for mantido pressionado, o ângulo continuará a ser incrementado até que o usuário o solte ou até que o servo atinja os 180 graus. Agora, quando o botão 2 for pressionado, o ângulo será decrementado de 1 em 1 grau, até que o usuário o solte ou até que o servo atinja 0 grau. Com base nesses princípios, vamos agora desenhar o fluxograma do nosso projeto. Primeiramente, desenhamos o início, que é representado pela figura geométrica oblongo. Em seguida, vem a declaração dos dados, que serão usados no algoritmo. Daremos a eles os nomes ANG, para representar o ângulo, B1 para o botão 1 e B2 para o botão 2. Devemos inserir um conector para representar o ponto de retorno da estrutura de repetição, que fará a leitura dos botões. Chamaremos esse ponto de rótulo A. Agora vem a instrução para que o computador receba os estados dos botões B1 e B2. Em relação à plataforma microcontrolada usada aqui no projeto, cabe salientar que, quando um botão for pressionado, o seu valor será 0 e, quando solto, o seu valor será 1. Nesse caso, se o usuário pressionar o botão 1, o valor da variável B1 será 0. Agora, se o botão B1 estiver solto, o valor de B1 será 1. O mesmo acontece com o botão 2. Se pressionado, o valor da variável B2 será 0. Caso contrário, o valor de B2 será 1. Observe que no fluxograma estamos usando o símbolo trapézio para receber os estados dos botões, da mesma forma que fazemos para o recebimento de dados pelo teclado. Agora vamos verificar se o valor da variável B1 é igual a 0 e se o valor da variável ANG é menor que 180.
Em outras palavras, estamos verificando se o botão 1 foi pressionado e se o servomotor ainda não atingiu o seu ângulo máximo, que é de 180 graus. Lembre-se de que quando o usuário pressionar o botão 1, o servomotor deve avançar 1 grau, desde que ele não tenha ainda atingido o seu limite de 180 graus. Se a expressão for verdadeira, significa que o botão 1 foi pressionado e o servo ainda não atingiu os 180 graus. Nesse caso, devemos incrementar o ângulo somando 1 na variável ang. No caminho não, ou seja, se o botão 1 não foi pressionado, devemos verificar se o botão 2 foi pressionado e se o ângulo do servo não está no limite mínimo, que é 0 grau. Veja que a expressão condicional verifica se o valor da variável B2 é igual a 0 e se o valor da variável ang é menor que 0. Se isso for verdade, devemos decrementar o ângulo do servo subtraindo 1 do valor da variável ang. O caminho não dessa estrutura condicional é seguido quando nenhum dos botões foi pressionado. Nesse caso, não devemos fazer nada. Vamos somente fechar a estrutura. Devemos também fazer o fechamento da primeira estrutura de decisão. Veja que até aqui nós apenas verificamos se houve o pressionamento de um dos botões e ajustamos o ângulo caso um deles tenha sido pressionado. Agora devemos enviar a instrução para que o servomotor seja posicionado no ângulo representado pela variável ang. E em seguida, devemos desviar o fluxo para o rótulo A, para construirmos uma estrutura de repetição sem fim. Observe que após o posicionamento do servomotor, o programa voltará ao rótulo A para verificar novamente se um dos botões foi pressionado. E esse processo se repetirá eternamente. Você deve estar perguntando, onde está o fim do algoritmo? Bem, nós até podemos inserir uma condição de finalização no programa, mas para esse tipo de aplicação, isso não é conveniente. Normalmente, as aplicações desenvolvidas para dispositivos microcontrolados são executadas dentro de uma estrutura de repetição sem fim. Sendo assim, falta apenas escrever o pseudocódigo do projeto. Então, vamos lá. No ambiente interesse, todo pseudocódigo deve ser iniciado com a palavra rotina. Usamos a forma verbal declare para declararmos as variáveis que serão usadas no processo. Lembre-se de que a variável ang armazenará o ângulo para posicionamento do servo e as variáveis b1 e b2 armazenarão os estados dos botões 1 e 2. A palavra numéricos, que aparece no final da instrução, indica que os conteúdos dessas variáveis serão números, ou seja, serão valores numéricos. O ponto de retorno A deve ser escrito no pseudocódigo entre colchetes. Ele representa um label, ou no velho e bom português, um rótulo. O recebimento dos estados dos botões 1 e 2 é realizado por meio da instrução digital, seguida pelo número do botão. Lembre-se de que estamos usando os botões da própria plataforma microcontrolada e esses botões estão conectados às entradas digitais da placa. Dessa forma, quando o usuário pressionar o botão 1, a entrada digital 1 será colocada em nível lógico 0 e a variável B1 receberá valor 0. Quando o botão 1 estiver solto, a entrada digital 1 será colocada em nível lógico 1 e a variável B1 também receberá o valor 1. O mesmo acontece com o botão 2. Quando pressionado, a entrada digital 2 será colocada em nível lógico 0 e a variável B2 receberá o valor 0. Quando solto, a entrada digital 2 será colocada em nível lógico 1 e a variável B2 também receberá o valor 1. O losango, que verifica se B1 é igual a 0 e se a variável ang é menor que 180, é representado na pseudolinguagem pela conjunção se. Se a expressão condicional for verdadeira, significa que o botão 1 foi pressionado e o servo ainda não atingiu o seu ângulo máximo de 180 graus. Neste caso, no caminho sim, que na pseudolinguagem vem após o advérbio então, escrevemos a expressão que incrementa a variável ang
em 1 grau. O caminho não da estrutura condicional é representado na pseudolinguagem pela conjunção se não. Nesse caminho, temos outro losango que verifica se B2 é igual a zero e se a variável ang é maior que zero. Se isso for verdade, significa que o botão 2 foi pressionado e o servo ainda não atingiu o seu ângulo mínimo de 0 grau. Então, escrevemos a expressão que decrementa o valor da variável ang em 1 grau. O fechamento da última estrutura condicional é representado na pseudolinguagem pela expressão fim C. Da mesma forma, usamos a expressão fim C para fechar a primeira estrutura condicional. Para posicionar o servomotor no ângulo representado pela variável ang, usamos a instrução servo_motor_1, seguido pelo nome da variável. É importante salientar que a plataforma microcontrolada possui 4 saídas para servos, que são acessadas através das instruções servo_motor_1 a servo_motor_4. Lembre-se de que no nosso projeto, o terminal de sinal do servomotor está conectado à saída 1 da plataforma. Nesse caso, basta usar a instrução servo_motor_1 para posicionar o servo no ângulo desejado. E como fica aquela história de usar a regra de 3 para calcular a largura do pulso? Bem, toda aquela calculeira é necessária e, na realidade, ela é feita, mas você não precisa se preocupar, pois o interesse realiza todos os cálculos nos bastidores. A próxima instrução do pseudocódigo é o desvio do fluxo para o rótulo A. Empregamos para isso a expressão vá para A. E para finalizar o algoritmo, usamos a expressão fim-rotina. Veja que, mesmo não existindo um fim no fluxograma, essa expressão é obrigatória na pseudolinguagem. E aqui está o nosso algoritmo prontinho para ser digitado no ambiente interesse. Após a digitação, não esqueça de salvá-lo com o nome servo, que foi aquele que atribuímos quando elaboramos o macrofluxo do projeto. Mas eu ainda gostaria de fazer algumas perfumarias nesse programa. Vou incluir 3 linhas e comandos para deixá-lo um pouquinho mais amigável. Aí estão elas. Na primeira, eu inseri a instrução mostra placa, ou melhor, mostra_placa, que exibe na tela do computador uma versão virtual da plataforma microcontrolada. Dessa forma, quando o programa for executado, a imagem virtual da plataforma será exibida à direita da janela de execução. Nessa imagem, você poderá visualizar o comportamento da plataforma em tempo real. Inclui também, no início da estrutura de repetição sem fim, a instrução limpa. Essa instrução promove a limpeza da tela toda vez que o fluxo passar pelo rótulo A. Isso garantirá que a tela sempre esteja limpa antes da próxima instrução. E por fim, inseri uma instrução escreva para que o computador mostre na tela o valor da variável ang, que é o ângulo no qual o servo está posicionado. E com essa pequena perfumaria, nós teremos como verificar na tela do computador o comportamento do nosso dispositivo microcontrolado. E para fechar esta unidade e reiterar aquela resposta da primeira pergunta que fiz lá no início do vídeo, quero salientar que as 3 técnicas básicas, o macrofluxo, o fluxograma e a pseudolinguagem, podem e devem ser aplicadas no desenvolvimento de algoritmos lógicos, independentemente da plataforma onde o software será implementado. Mais uma coisa, você encontrará maiores informações sobre a plataforma experimental, assim como alguns exemplos de programas, no menu Ajuda do interesse. Vale a pena explorar. E assim terminamos a unidade 4 da série Técnicas de Programação. Obrigado por assistir e não deixe de acompanhar a próxima unidade. Um grande abraço e até a próxima!